Olá pessoal, professora Shirley, professora dos sétimos ano A e B do Colégio Gonçalves Ledo. Como alguns alunos me pediram para voltar a algumas atividades do módulo 1, esta atividade é sobre transformação de frações em números decimais, que está lá na página 162 em diante do módulo 1. Alguns alunos me pediram para voltar e a gente fazer uma série de atividades para tirar algumas dúvidas. Então, de acordo com essas dúvidas, eu vou responder para vocês. Bom, nós temos aqui um exemplo, ó, 3 sobre 5. Então, o 3 aqui, pessoal, ele é um numerador e o 5, ele é um denominador. Esse traço aqui, a gente chama ele de traço do consciente. É por isso que a gente pode dizer que nós temos aqui uma divisão por causa desse traço do consciente. Então, tem duas maneiras de se chegar até esses números decimais. Bom, vamos começar pela que eu considero mais simples e mais rápida, que é pela divisão. Como assim? Se eu tenho 3 para dividir para 5, eu não consigo. Por quê? Porque o 5 é maior. Consigo sim, utilizando a divisão. Então, olha só. Eu tenho 3, vou dividir para 5. Se 5 é maior que 3, então o que eu vou fazer? Vou colocar o zero, uma vírgula, acrescento o zero aqui, transformei esse número em um número maior, utilizando o quê? A gente tem um nome para isso, utilizando décimos. Então, ficou... E aí, pessoal, qual que é o número que eu multiplico por 5 que dá 30? 6. Então, 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, 3 sobre 5 é igual a 0,6. Mas tem outra maneira? Tem outra maneira. Se eu usar frações equivalentes, essas frações equivalentes, eu tenho que lembrar que o meu denominador ele tem que dar 10, 100 ou 1000. Por exemplo, vamos utilizar o 3/5 aqui. Vou explicar, mas eu prefiro usar essa direta que é mais fácil. 3/5. E aí eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui também por 2. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. 2 vezes 5 vai dar 10. 6 dividido por 10, nós já estudamos isso, vai dar 0,6. Então, essas são as duas maneiras que nós temos para fazer essa conversão, essa transformação de frações em números decimais. Eu, pessoalmente, prefiro a divisão, porque é direta e rápida, tá? Mais tranquilo. Vamos aqui uma em que o denominador é menor que o numerador. Mais fácil ainda, porque 7 dividido por 2, se eu pegar aqui 7, for dividir por 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 6, desce 1. Aqui é menor, então eu vou colocar uma vírgula aqui, o zero vem para cá, 2 vezes 5, 10, então dá 3,5. Isso aqui a gente faz até de cabeça. Por exemplo, eu tenho R$7, vou gastar R$3,50. Quanto que vai sobrar? R$3,50, né? Dividir 7 por 2, 3,5. Então, é por isso que eu acho que eu prefiro essa da divisão, porque é mais fácil, tá? Mas aí varia de acordo com aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu por frações equivalentes, ótimo. Lembra sempre, denominador 10, 100 ou 1000, tá? E quando eu tenho um número maior, tipo 18 sobre 45 avos, não muda muita coisa. Vamos fazer essa divisão aqui para vocês entenderem também. Então, lá tá assim:
18, tá? Vamos pôr aqui embaixo. 18 por 45 avos. Também não consigo fazer essa divisão, então vou colocar o zero, a vírgula, transformei em 180. Aí eu vou... Como é que eu vou saber qual que é o número que eu multiplico aí? Vou pelas tentativas, né? Até acertar. 45 vezes 2 dá 90. Então, 45 vezes 4, 180. Então, por tentativa, eu já descobri que aqui é 4. Então, é 180. Então, 18 sobre 45 avos, transformado em número decimais, vai dar 0,4. Certo? Lá no livro de vocês também, tá pedindo para vocês também passar, escrever uma fração correspondente a os números em forma decimal. Tá? Por exemplo, 3, vamos aqui uma mais fácil. Aqui, ó, essa aqui que a gente transformou. 6 sobre 10. Certo? O que que eu tenho que fazer? O inverso disso aqui, ó. Se aqui eu tenho 0,6, qual que é a equivalência aqui? Então, a fração correspondente aqui é 6 sobre 10. Certo? 6 sobre 10. Não foi isso que eu fiz para chegar a 0,6? Então, 6 sobre 10 é igual a 0,6 ou vice-versa. Correto? Então, se pedir para você fazer o contrário, o que que você vai fazer? Você vai, no caso do exercício 2, ele pede para você fazer de forma decimal, escrever uma fração. Supondo que seria 3,26. Olha, eu tenho uma vírgula aqui e duas casas. Lá no livro de vocês tem. Então, ela vai ser o quê? Ela vai multiplicar pelo quê? Ela vai multiplicar por 100 para chegar ao resultado. Olha, tem uma aqui, duas casas aqui. Então, já não é por 10. Aqui por 10 deu uma. Aí, por 100, duas. Então, ó. Então, vai dar 326 por 100. Se você dividir 326 por 100, vai dar igual a 3,26. Tá? No mais, é para você escrever frações, para você fazer somas, lembrando sempre que quando for somar, levar em conta as vírgulas, tá? Que nós temos milésimos, centésimos, décimos, unidades, dezenas, centenas, então toma cuidado com essas vírgulas na hora de resolver essas atividades. Então, eu acho que a que teria um pouquinho mais de dúvida seria essa, tá? Que nós fizemos aqui. Então, do jeito que vai e volta. Se você fez a divisão e encontrou o número decimal, faz o inverso e encontra a fração, ok? Espero ter ajudado, né? Alguns alunos tinham me pedido para voltar a essa aula e explicar isso aí que não tinha entendido, até porque alguns aprenderam fazer isso com frações equivalentes e outros com divisão. Aí bateu aquela dúvida, então nós fizemos isso aí para essa aula, para responder a essas dúvidas. Então, obrigada a vocês, abraços, espero ter ajudado.